Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso programa de hoje, Conversando sobre Você, aqui pela Web Rádio Estação da Luz de Natal, Rio Grande do Norte. Muito prazer de estar com vocês novamente. Esperamos que esse programa possa trazer esclarecimentos, que nós estamos falando sobre as funções do perispírito, e nós vamos concluir esse trabalho hoje, né? Esperamos, né, que depois nós vamos estudar um outro tema, perispírito nós vamos terminar hoje, parece que sim, né? E depois a gente vai estudar uma outra informação aqui do nosso programa. Aliás, funções do perispírito ainda não terminamos hoje, né? Nós vamos terminar mais depois, nós estamos quase terminando. Então, nas funções do perispírito, nós já estudamos a função modeladora, não é isso? Ou a instrumental, né? Que serve de instrumento para a alma, né? O perispírito, então, é o serviço da alma. A alma se coloca, se expõe pelo perispírito, tá? Depois, a função individualizadora, tá? Então, que vai nos fazer nos identificar onde estivermos. Então, por exemplo, a alma se expressa pelo perispírito. E aí, quando encarnados, esse perispírito, então, cria o corpo físico, lá no útero materno. Nós já estudamos sobre isso também e podemos verificar aí nos nossos estudos anteriores. Então, que a alma se mostra pelo perispírito, e o perispírito, quando nós vamos encarnar, ou estamos encarnados, modela o corpo físico, naquele processo do modelo organizador biológico, que a genética hoje coloca como base, né, de tudo, para entender como que se formam os corpos físicos. Agora, a individualizadora, né, eles servem para identificar e individualizar cada um de nós. Vamos pensar uma coisa, nós estamos num conjunto de um grupo, por exemplo, de 20 pessoas. Esse grupo está identificado individualmente. Então, você perpassa o olhar no grupo de 20 pessoas e você vai ver aí pessoas totalmente diferentes umas das outras. Pode, às vezes, até haver uma pequena semelhança física, mas o modo da pessoa se expressar, né, o modo dela falar, dela gesticular é diferente. Então,
é a função individualizadora do perispírito. Cada alma, à medida que ela vai progredindo, que ela vai expandindo o seu ser, né, o self, a mônada divina, o que ela vai fazer? Ela vai colocar a sua matriz, aquilo com que Deus criou cada um de nós. Isso é fantástico, né? Porque ninguém é igual, nós somos todos singulares com Deus. Então, cada um tem a sua expressão, cada um tem a sua forma de ser. Essa é a função individualizadora, que quando nós estamos nesses primórdios da evolução, como nos encontramos atualmente, temos que considerar, meu irmão, minha irmã, por mais que a gente tenha aqui no mundo faculdades incríveis, né, universidades extraordinárias, glória por elas, né, PhDs, essa coisa toda, mas isso é muito primitivo ainda, é muito primário. É tão primário, gente, que muitas vezes, é claro que tem honrosas exceções, essas pessoas que chegam nesses graus aí superlativos da academia, eles são pessoas intragáveis, são muito orgulhosos, são muito prepotentes, eles falam uma língua que não é a língua do povo, eles não conseguem vir até o povo, sabe? Como Jesus veio até a humanidade. Você vê, o maior mestre da humanidade é Jesus, não tem outro. Eu não estou aqui falando de religião, não, estou falando de antropologia, estou falando de sociologia, de psicologia, o que vocês quiserem. O que Jesus fez? Ele sentou na relva e conversou com as crianças espirituais que somos. Olha só. E aí a gente vê muitas vezes essas criaturas aí que chegam a esses graus muito altos da academia, que eu os parabenizo por isso, né? Mas eles não são capazes de sentar na relva para conversar com o que sabe menos. São encontros terríveis. Vocês já perceberam o que eles escrevem? A gente não consegue ler nada. Não consegue entender uma só linha. Então, é isso que nós temos que entender. Por mais que a gente chegue aos graus maiores aqui do conhecimento do mundo, a gente sabe quase nada, sabe nada. Muitas vezes essas criaturas desencarnam e chegam no mundo espiritual numa posição terrível lá, sabe? Muito, 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 muito difícil. Que eles, sabe, não sabem nem direito o que eles pretendem, né? Porque não sabe nada, não conhece nada do mundo espiritual, não sabe absolutamente, não consegue se estabelecer assim como uma criatura mais ou menos equilibrada, né? Assim que ele pode, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, é muito simples, um desses gênios aí da humanidade, esses gênios, né, da academia, eles chegam lá no mundo espiritual e eles não sabem explicar nem o local onde estão. Se o local está nebuloso, se tem uma planície, se tem uma visão um pouco mais aberta, né, do espaço, eles não sabem sair, eles ficam perdidos. Há muitos deles, né? Alguns não, alguns têm plena noção. Mas então, o que se sabe é só do plano físico. Saiu do plano físico, não tem noção nenhuma. O Espiritismo, ele nos inicia nessa visão pós-vida física. Não é o que nós estamos estudando aqui? Há uma iniciação nessa visão que vamos encontrar quando desencarnarmos. Então, por exemplo, nós temos um grande amigo, tivemos um grande amigo encarnado, um familiar, né? Essa pessoa desencarnou. É uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem uma possibilidade maior de entender a vida, e aí ela desencarna. Se ela viesse até nós conversar conosco, e às vezes vem gente que não consegue perceber as suas presenças, como é que eles diriam hoje? Olha, antes eu via o céu estrelado, hoje eu vejo caminhos. Será que ele diria isso? Então vejam vocês, como é que nós estamos longe, mas muito distantes mesmo,
de termos uma noção exata do que seja a vida fora do corpo físico. E lá no mundo espiritual, quando nós vamos para lá, essa função individualizadora do perispírito é que vai nos identificar entre os outros pares, entre os outros seres que lá se encontram, sabe? E aí, o que a gente pode pensar disso? Pode pensar que onde estivermos, seremos nós. Isso é maravilhoso, minha gente, maravilhoso. Onde estivermos, seremos nós. E aí nós vamos com os nossos avanços, com as nossas torturas, solturas, com as nossas liberdades ou libertinagens. A gente vai. Aí chegando lá, e como é que vai ser? Aí nós vamos, ok. E agora, o que vai ser? Então, por isso que nós temos que ter essa noção que o Espiritismo está nos dando. Não existe nada. Eu estou montando um trabalho aqui para o nosso estudo, né, do livro, do nosso estudo Lições Espíritas, tá? Então, nós escrevemos um texto chamado assim: será mesmo que vamos navegar neste mar infinito de Deus? Ou vamos morrer e acabar qual nada que vem do nada? Ora, se tudo for nada, também nós somos nada. E isso é grave e feio. Faz parte das locuções daqueles que não sabem nada e juram que são os mestres de uma vida sem rodeios, apenas vida de nada. Minha gente, muitas pessoas acham isso. Muitas pessoas acham que não tem nada depois. E essa função individualizadora acaba. Né? Então, já que não tem nada, eu vou acabar. Então, acaba o perispírito, acaba os outros corpos áuricos, né? Corpo mental e os outros da nossa aura, e aí acaba também a identificação nossa com Deus, acaba o céu, acaba tudo. Agora eu pergunto para você, você concorda com isso? Seja sincero, você acha isso justo? Você que está aí lutando pela vida, está trabalhando de sol a sol, está buscando uma vida correta, uma vida honesta, você acha justo isso? Você, como pai, faria isso para os seus filhos? Então, minha gente, não é assim, né? Definitivamente não é. Então, o que é preciso o quê? Aprendermos como é. Qual maneira que é. Então, o perispírito, como função individualizadora, ele vai nos colocar como somos onde estivermos. Então, se eu desencarno, se eu estiver encarnado, por exemplo, eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer um curso lá, em outro país, eu vou como sou. Não vou mudar nada. O ambiente daquele país pode só fazer sentir frio, calor, né? Ou algum tipo de pressão que às vezes tem lá naquele ambiente e que me perturba pela minha sintonia, minha sincronicidade. Mas serei sempre eu. Né? Serei sempre eu. E assim depois que eu desencarnar também. Aí eu vou deixar o corpo físico aqui na Terra, que vai ser transformado, né? Os átomos serão liberados. E aí eu vou agora ver o que vem para mim. O que vai acontecer comigo? Tem pessoas que desencarnam e já vão direto para estudos avançados. Né? Por exemplo, eu dou um exemplo. Tem pessoas que gostam de determinada área. E ele é uma pessoa do bem, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa consciente de tudo o que ele faz. E aí ele chega do mundo espiritual, provavelmente ele vai aprofundar naquela área. E assim vai. Né? Mas uma coisa eu digo para vocês. Sempre o aprendizado tem que ter a parte teórica e a parte prática. E a parte prática não deixa de ser a favor de algo ou de alguém. Entendeu? Sempre a parte prática tem que trazer ou levar benefícios para algo ou para alguém. E a parte teórica é para mim, eu aprendi. Agora eu vou transformar o que aprendi em prática. Esta é a lei. Esta é a lei. Você vê o nosso Sol. Ele está cumprindo aí os ritos dele, né? Transformando hidrogênio em hélio, e lá vai ele.
Aí passa um tempão, né? Que ele está aí. Muito tempo. Na verdade, segundo cálculos da astronomia, o Sol tem só 50 anos, em termos de galáxia, né? Em termos, quantas voltas ele deu em torno da galáxia, como a gente faz aqui a nossa translação, né? A Terra gira em torno do Sol, o Sol gira em torno da galáxia, do eixo da galáxia, do núcleo. Então, segundo os cientistas, são só 50 voltas que ele já deu até agora, em 4 bilhões e meio de anos. Então, ele está indo, ele está cumprindo lá os ritos dele. O que vai acontecer com o Sol depois que acabar? Depois que terminar a fornalha dele lá, né? Aquela ficção, aquela ficção, né? que ele está fazendo, transformando um elemento no outro. Vai acontecer alguma coisa com o Sol. Eu sei? Não. Você sabe? Provavelmente também não. O mais cérebro dos cientistas sabe? Não. Se o Einstein soubesse, ele teria falado. Então ninguém sabe o que vai acontecer depois do Sol. Aí ficam fazendo um monte de pesquisas, né? Isso é válido. São buscas, né? São tentativas de entender o que ocorre, mas alguma coisa vai ser. Ele não vai acabar de bem. Ele vai está se estruturando para alguma coisa. Concordam comigo? O Sol está se estruturando. Ele está se condensando em 4 grandes elementos, né? Que é o tungstênio, o ouro, o chumbo e parece que o ferro. Ele está se estruturando ali. Quando terminar tudo, aí tem uma estrutura, uma liga que não dissolve, segundo também pesquisa, não dissolve. O que vai ser dessa liga? O que vai acontecer com essa liga? Não sei. Para que isso vai acontecer? Mas é uma liga. Será que vai para um outro universo? Será que vai montar outra coisa? Não sei. Então, você observa o seguinte, que enquanto ele está fazendo essa fornalha, está se projetando para esse futuro dele, ele ajuda civilizações imensas que estão aí em torno dele, nos vários planetas, né, que nós temos aqui no nosso sistema solar. Então, ele está ajudando o povo todo. Por exemplo, nesse momento, ele está nos aquecendo, nos iluminando. Aqui é dia, então ele está nos iluminando. Vai chegar uma hora à noite que a gente rodar, ele vai permitir que a gente repouse, né, dos raios caloríficos dele, da luz, né? Então precisamos da penumbra, precisamos do repouso mental para o descanso do corpo. O corpo precisa agora da ausência dessa luz mais intensa, e então ele vai permitir isso. Aqui estou falando da Terra, imagina Saturno, Júpiter, Netuno. Então, quer dizer, ele está ajudando. Então, ele tem a parte dele, digamos, a parte teórica dele, né, do conhecimento dele, a formação dele, mas ele ajuda a tudo e a todos. Assim tem que ser nós. Temos que ser também. Eu sou o Sol, eu sou um Cristo. E aí, o que vai acontecer? Esse Cristo que eu estou aumentando, que eu estou crescendo nele, esse Cristo tem que brilhar, não só para mim, mas também para todos e para tudo. Então, a função individualizadora do perispírito nos permite que a gente faça isso. Então, deve ter um arquivo lá no universo, ou aqui no universo, né? Deve ter um arquivo da minha história. Guaraci Silveira. Hoje tem esse nome. Ele saiu de Deus no ano X do universo, ou dos universos. E agora ele está no ano Y da criação. Ok? Bom, quantos anos ele tem? Quantos anos astronômicos ele tem? Não sabem só, quem sabe, né? E o que ele fez nessa corrida dele? Quais foram os erros, quais foram os acertos? O que estabelece para ele nesse momento? Eu estou fazendo isso para mim, mas para você também é a mesma coisa. Dentro da sua história. O que você fez? Daquilo que foi dado a você para você evoluir. O que foi que você fez? O que você fez dos vales? O que você fez das planícies, dos planaltos, das montanhas, dos rios, dos oceanos, dos mares? O que você fez disso? E, principalmente, o que você fez
do tempo que foi oferecido a você. Está vendo o que é a função individualizadora do perispírito? Ele nos faz viver, essa função nos faz viver, interagir com o meio e crescer na interação. Essa é a função individualizadora. Percebe que coisa interessante? Então, quando você esticar teu braço aí, você vai ver o quê? Só uma expressão da função individualizadora do perispírito. Quando você caminhar, você vai sentir, né, que você está indo, está flutuando, né? Esse flutuar, eu digo, são esses passos, né, que a gente dá aí no chão, e a gravidade nos segura, para a gente não sair voando por aí. E aí, o que acontece? Nós vamos flutuando, as nossas pernas são expansões da função individualizadora do perispírito. Né? A minha cabeça, o tronco, né? Tudo isso é função individualizadora. São raios do self sintetizados em órgãos e membros, músculos, ossos. Gente, isso é fantástico. Não sei se eu estou me fazendo entender por vocês, tá? Mas isso é fantástico. Precisamos saber isso, né? Não se trata, todavia, de uma identidade que diga apenas com características periféricas. Refere-se, sim, à sua própria história, às suas particularidades, características evolutivas. Acabei de falar isso para vocês aqui. Né? Na nossa história está escrita no perispírito, minha gente. Está tudo escritinho lá. Né? Se eu pudesse saber, né? E não é bom para que eu saiba, porque tem uma coisa muito interessante na evolução, que eu imagino que seja isso. Pode ser que não seja, mas parece que eu já li alguma coisa a respeito. Que diz assim, quando uma função que é realizada pelo espírito, ela se automatiza, se cristaliza, ela deixa de ter aquela história do entremeio. Ela é só o cristal. Pode ser que você, pegando o cristal, você pegue uma síntese. Sabe? Você pega uma... Por exemplo, vamos dar um exemplo. Né? Nós andamos, caminhamos. Isso aí é função nossa, nós fazemos isso. O homem faz isso. Ele anda de dois. Ele é bípede. Então, o que acontece? Essa função de andar de dois já está cristalizada em nossos entendimentos, em nosso inconsciente, e se coloca a nosso benefício. Ok? Nós não andamos de quatro. Nós andamos de dois, bípedes. Então, isso está cristalizado em nós. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, será que nesses milhões de anos que nós levamos para sair de andar de quatro para ser bípede, será que isso está escrito ponto a ponto lá no nosso inconsciente ou é só uma síntese do momento? Então, tudo que você fizer, isso são as virtudes, tá? Vício não, vício serão todos eliminados, eles não se cristalizam, eles ser eliminados. Chega a hora da eliminação de todos eles, ou pelo amor ou pela dor, mas você tem que... Né? Então, o que acontece? Quando a gente cristaliza, quando a gente cria uma virtude, essa virtude passa a ser automática em nós, então a gente praticamente perde o contato de como aquilo aconteceu, porque nós estamos aprendendo coisas novas. Então, eu não preciso ficar preso às coisas antigas. Então, veja que coisa interessante que é a evolução. A evolução, a evolução, ela tem essas características de, assim que eu conformar-me numa estrutura real, válida, da lei de Deus, aquilo passa a fazer parte de mim. O difícil é eu chegar lá. Por exemplo, vamos estudar uma questão qualquer da biologia, que é bem complexa. Né? Você vai estudar lá uma coisa. Aí, nas primeiras aulas, você fica perdido. Você não consegue entender nada daquilo. Eles põem lá um neurônio para você, com os dendritos, com a bainha de mielina, com os axônios, né? Com todas aquelas neurotransmissoras. Você fica assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu não entendo nada disso.
Mas aí daí uns 3 ou 4 aulas você já está ficando bom no negócio. Dali a 10 aulas, sempre tranquilo. Você nem mais pensa mais nisso, né? Você já está, isso aí é tranquilo. E assim é a evolução. Então, à medida que a gente vai aprendendo, estudando, vivendo, aprendendo, aquilo passa a ser automático. Então, aquilo passa a fazer parte de mim. Eu passo a crescer no caminho para Deus. Então, para chegar a Deus, eu tenho que saber de neurônios. Enquanto eu não souber de neurônios, eu não vou conseguir entrar nesse caminho. Mas eu tenho também que saber de outras funções orgânicas. Eu tenho que saber sobre física, eu tenho que saber sobre química, eu tenho que saber sobre outras possibilidades, né? E aí, meu amigo, nós vamos crescendo. No princípio, é um arquétipo. No princípio, é um tipo, é uma matriz que você vai estudar, você vai crescer, fazer crescer dentro de você. No momento que essa matriz chegou ao nível do conhecimento pleno do arquétipo, ele vira virtude. Mas isso é muito lindo, né? Então, você é um ser virtuoso. Você já transformou muito arquétipo em virtude. Agora, você tem vícios? Eu tenho? Claro que temos, ainda temos. Né? Se a gente não dá força para eles, mas ainda o que a gente faz? A gente vai ter que resolver isso. Agora, quando é uma virtude, você está consolidado nela. O que às vezes é chato, é triste, é quando a pessoa sabe uma coisa e comete o erro em cima daquilo que ela sabe. Ainda não é virtude, é arquétipo. Na hora que vira virtude, ele não comete mais o erro. Eu vou te perguntar, você põe a sua mãozinha bonitinha numa chapa quente? Não põe de jeito nenhum, né? Sabe essa sanduicheira? Põe ela para esquentar. Se ela estiver quentona, você põe a mão e fecha a tampa. Que nem você faz com o seu sanduíche. Duvido que você faça isso. Porque você não se permite isso. Você diz isso é virtude. Entendeu? A virtude do controle, a virtude da Bom dia, Maria. A virtude da sua conservação. Gente, é muito lindo estudar, né? Bom dia, minha querida. Tudo bem com você, Maria? Neste contexto, obviamente, o fator memória, refletindo-se na tela perispirítica, surge como um dos mais importantes, assegurando a continuidade da vida psíquica nos diferentes níveis existenciais e marcando, assim, a identidade da alma. Diferentes níveis existenciais da alma. Então, por exemplo, saímos de Deus, eu e você. Aí nós vamos viver, né, a necessidade, nós vamos usar da matéria, né, do tempo, do espaço, para poder fazer essa evolução. Então, nós saímos exatamente na mesma hora de Deus. Eu nem sei se existe isso, tá? Estou chutando. Mas aí você sai exatamente na mesma hora. Dois espíritos, duas mônadas. E vão viver as mesmas experiências. E somos diferentes. Né? Cada um vai ver a experiência de uma maneira. Ela vai responder à experiência de uma maneira diferente. Por quê? Porque o DNA dela é único, é diferente. O DNA espiritual. Aí, quando chega na fase mais avançada, né? Aí vai criando essa individualidade da alma, que é o perispírito. Quando começa isso? Nem sabemos. Será que as folhas possuem? Eu acredito que sim. Elas possuem um protótipo do perispírito. Por quê? Quando a gente vê a fotografia de uma folha, ela tem a aura dela, tem aquela parte brilhante em torno dela. Aquilo já é alguma coisa de perispírito. Já é alguma coisa montando esse perispírito futuro. A ameba já tem, né? E todos os animais têm. Vejam que coisa, né? Bom, essa identidade, que diz as suas qualidades positivas e negativas, transmite-se quando em estado de encarnação no corpo físico, entretanto, nem sempre a reflete inteiramente. É aí que nós estamos encarnados. Trazemos no nosso perispírito as marcas do que somos. Ali não tem erro. Ali não tem camuflagem, não tem máscara, não tem nada. Somos nós. Né? E aí eu vou viver
de acordo com o que sou. Quando eu estou encarnado, né, nem sempre eu reflito o que sou, porque eu crio máscaras. Quando eu estou desencarnado, aí não tem como guardar essas máscaras. Pode ser que num nível qualquer, no nível mais primitivo, ainda se guarde. A gente vê isso no caso contado no Nosso Lar, daquela senhora, lembra que ela queria ajudar o filho dela, que estava encarnado, e ela foi pedir uma ajuda lá para quem de direito, e ele falou assim, mas você tem tempo, você trabalhou? Não. Ah, por quê? Não, porque sempre me ofereceram coisas que eu não queria fazer. Então, ela mostra a identidade dela, ela é preguiçosa. Preguiçosa e prepotente, né? Lá no, aí o que acontece? Isso lá não passa. Você não pode fazer isso. Você não pode. Se ela quisesse insistir, ela seria liberada do Nosso Lar e ela faria o que ela quisesse. Só que as consequências seriam dramáticas para ela, drásticas. Então lá não tem esse negócio. Então o mentor sabia direitinho, ele olhava para ela e sabia tudo que aconteceu, que ela tinha vivido. Ela não quis fazer aquele trabalho por causa disso, não quis fazer aquele outro por causa daquilo. Ela sempre deu uma desculpa, só que o mentor sabia. Ele lia, estava nela, estava na mente dela. Então ela lia, ele lia. Então lá não tem como a gente esconder. Lá não tem como a gente pregar mentirinha, né? Fala que eu não fui porque eu passei mal. Lá não tem isso, não. Bom, quem gosta de fazer essas coisas, né? Mandar um recadinho, ou então criar uma situação mentirosa para tentar se livrar de situações, né? Às vezes eu assumi um compromisso e eu não quero ir naquele compromisso, às vezes aparece uma coisa mais interessante, aí eu faço uma desculpa. Fala que eu... Ou então você manda uma mensagem assim, não vou poder comparecer, infelizmente, contra a minha vontade. Não sei. Aí você está pregando uma mentira, não está? Lá não tem isso, não. Não, se você faz isso, pode parar. Te aconselho a parar, porque senão você vai ter problemas sérios. Porque lá não tem como você chegar na frente de um mentor e falar uma mentira dessa. Porque ele te lê, ele lê o perispírito. Né? Então, essas coisas nós temos que começar a aprender para quando a gente desencarnar, a gente não chegar lá no mundo espiritual dando bobeira, né? Falando bobagem, não. Com efeito, situações kármicas podem impor que, a partir da morfogênese, a estrutura somática espelhar condições transitórias do perispírito mostra aparência, possibilidade fisiológica e condições psicológicas, sinalizando uma presença temporária no plano físico que não expressa propriamente a identidade profunda do reencarnante, parcialmente apagada, mas que, após a desencarnação, presente as necessárias condições, emergirá inteira e enriquecida pelas experiências vividas. O que ele diz é o seguinte: nós vamos reencarnar, beleza? Tudo bem, estamos aí numa nossa nova encarnação. E aí tem uma proposta para essa encarnação. Tem-se aquela grande proposta para a encarnação. Muito bem, o que nós vamos fazer nessa encarnação? Nessa encarnação nós vamos ter que trabalhar a vida toda numa indústria, nas linhas de produção. Só isso, eu não vou sair dali. Linha de produção de uma indústria. Mas eu já fui gerente, eu já fui líder, eu já fui isso, já fui aquilo, e agora eu vou ter que entrar numa linha de produção, coisa que eu já sei há muito tempo. Aí entra aquilo que a gente estava falando antes, né, meu amigo? Eu sabia na teoria, mas era péssimo na prática. Agora eu vou na prática, para eu fixar o conhecimento. E ali, quando eu vou montar o meu novo corpo, ele será um corpo próprio para este trabalho de linha de produção. Ele terá as situações que eu preciso para aquela função que eu vou exercer. Tá? E muitas vezes, eu ali na linha de produção, eu já falo assim, mas eu já sei isso, mas eu tenho que fazer. Por quê? Eu dependo do salário no final do mês. Né? Aquilo para mim me aconchega de alguma maneira, porque quando a pessoa
está num trabalho, mesmo que seja uma coisa muito simples, e ele se aconchega no trabalho, é porque tem consciência da necessidade de onde ele está. Não é assim? Vou dar um exemplo para você. Você trabalha numa lanchonete. Você serve lá na lanchonete. E aí o que acontece? Você tem que servir as pessoas. A pessoa chegou lá, você vai, atende, né, pergunta o que a pessoa deseja, aí você vai ou fazer, ou pedir alguém lá de dentro para fazer, para você levar. Isso é um trabalho cansativo, meio à parte das grandes projeções da sociedade, mas você se aconchega ali, você gosta de fazer aquilo. Né? Então, o que acontece? Eu estou pleno naquilo que eu preciso realizar. Não importa, não importa que eu tenha que às vezes, sabe, me policiar muito, me anular às vezes, mas eu estou feliz ali. Sabe, isso que é interessante, é você estar pleno e aconchegado onde você estiver. Isso significa que você está dando conta da tua função. Está dando conta daquilo que você necessita para você. Que é isso que a gente tem que entender. Sabe? É isso que você tem que entender. Que você está dando conta para você. Tá? Então, meu amigo, minha amiga, eu sempre coloco isso para mim, sabe? Eu fui funcionário de uma grande empresa, naquilo ali, é uma empresa imensa. Na área que nós atuávamos, a nossa empresa era a 11ª do mundo. Eu cheguei lá como... antigamente, a gente chamava de peão, né? Então, eu era um peão lá na empresa. Eu era um peão. Às vezes eu via as coisas acontecendo lá e eu não podia nem dar opinião, porque a minha opinião é... Né? E eu tive que trabalhar ali muitos anos, décadas. Né? Mas eu tentava fazer o melhor, porque eu sabia que aquilo era bom para mim. Sabe? Eu sabia que eu podia fazer mais, mas eles não me davam chances. Então eu fiquei naquela... Olha, eu entrei como peão, saí como peão em décadas. Era o que eu precisava. Hoje passou, né? Já estou aposentado. Quando eu olho para trás e vejo aquilo tudo, eu falo, nossa, bendita situação que eu vivi, que me ajudou muito mesmo. Sabe? Então a gente é criado, estabelecido para aquilo. O perispírito, como função individualizadora, ele nos projeta para aquele trabalho. Não era um trabalho duro, que eu tinha que pegar peso, nada disso. Então meu corpo não precisava dessa fortaleza de músculos, mas era um trabalho que eu tinha que ter muita dinâmica para fazer as coisas que a gente conseguiu fazer. Tinha que ter um dinamismo imenso, sabe? A mente calculava, planejava e o corpo atendia. Isso é função individualizadora do perispírito. Está entendendo? Então você tem seu corpo, você tem sua vida, você tem suas funções. E o seu perispírito foi moldado para ele. É isso aí, gente. O individualizador é mais ou menos isso. É claro, né, que vocês podem estudar isso mais, tá? E assim, até passar aqui para nós, sabe? Mas fica para a sua vontade de pesquisa. É isso que
É isso que a gente tem que pensar. Né? Então, eu aprendo um pouquinho, vou passar isso que eu aprendi. Agora vamos para a função organizadora. Tá? Bom, função organizadora. A função organizadora do perispírito aparece especialmente notável no processo de reencarnação, em que o ritmo morfogenético, ou morfogenética é o que dá forma ao corpo, em que o ritmo morfogenético, obedecendo aos impulsos psicossômicos de crescimento, leva à formação de um novo corpo físico que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual, modelo por excelência. Então, a gente vai reencarnar e eu tenho que ter, na minha encarnação, eu preciso de uma certa deficiência física. Então, o perispírito já está pronto para aquilo. Naquela parte da deficiência física, o perispírito não vai oferecer às células a criação de um modelo perfeito. Vamos imaginar que eu tenho que ter um problema na mão. Eu tenho que ter uma mão mais assim, curvada, uma coisa assim que não abre. Então, quer dizer, ali o perispírito já está assim. Quando as células, né, chegam ali, ela vai fazer essa mão curvada. Então, a criança nasce com uma deficiência física ou mental, tanto faz. Uma deficiência. E aí, a função que fez isso é a função organizadora do perispírito. E aí não é castigo não, tá, gente? Sem essa de castigo de Deus. Eu que me coloquei nessa situação. Eu que me fiz assim. Entende? Eu me fiz assim. Eu me projetei assim. Então não adianta reclamar. Agora, a encarnação foi preparada, eu vou ter essa limitação e vou trabalhar em cima dessa limitação. Vocês já viram, você já deve ter visto isso aí, pessoas com deficiências, por exemplo, físicas, que descasca a batata com os pés e não tem as mãos, os braços. Né? Descasca a batata com os pés, imagina. Faz comida usando os pés. Eu já vi pessoas escrevendo com os pés, eu já vi várias vezes, né? Mas supre a deficiência. A pessoa com deficiência visual, ela consegue ouvir muito melhor. Ou se ouve, ou se tem deficiência auditiva, ela enxerga melhor. Então, assim, uma coisa compensa a outra. Sabe por quê? Porque são virtudes consolidadas em nós, que naquele momento a gente precisa de acabar de consolidar, então às vezes vem uma deficiência dessa, para consolidar a virtude. Como nós temos muito tempo para evoluir, mas é um tempo, é um ciclo, né? ele é grande o ciclo, mas ele é um ciclo, ele acaba. Então nós podemos realizar essas coisas todas. O que importa é o espírito estar em paz nas suas realizações. Isso é que importa. Ele está totalmente em paz. Ele está totalmente consciente de que aquilo vai ser de muita utilidade para ele e não se revoltar. Porque se ele se revoltar, aí perde a chance. Então, quando a pessoa, por exemplo, ele cometeu um erro muito grande lá no passado, e agora ele nasce com deficiências em função daquele erro, então ele tem que entender, alguma coisa eu fiz que gerou essa deficiência em mim. Então, deixa eu me arrumar. Deixa eu me acostumar com ela e ver o que eu posso fazer a partir dela. Não tem o caso da Helen Keller? Acho que todo mundo conhece, né? Que ela era cega, cheia de problemas, e ela criou tanta coisa fantástica, né? Fantástica. Inclusive o método Braille. Ela criou para poder ajudar as pessoas. Então, ela não se intimidou perante o processo de deficiência dela. Pelo contrário, ela deu, né, uma dinâmica àquilo que ela podia fazer. E fez. E foi uma grande palestrante e viveu uma vida de excelência. Porque chega uma hora que a deficiência quase que não faz falta mais. Ela consegue compensar de outras maneiras. Por quê?
Porque a alma é que define isso. Então, se o perispírito não está dando condições à alma de interagir plenamente, a alma cria um jeito. Ela cria caminhos. Porque, afinal de contas, a alma veio de Deus. É uma expressão divina. Então, ela cria situações favoráveis para ela. Né? Esse papel do perispírito, projeção da alma no processo vital, é de muito conhecido, tanto no Oriente como no Ocidente, sendo também pressentido em círculos científicos contaminados pelo materialismo. Então, mesmo no materialismo, né, já se tinha, já se tem essa explicação do perispírito. Gente, eles dão outros nomes, né, mas eles sabem disso. O caso da ciência, eu não sei porque eu não estou lá dentro, né, mas pelo que eu observo, que a gente lê por aí nessas revistas, eles sabem muita coisa, mas não podem dizer. Porque se ele dizer, ou se ele disser, desculpa, ele vai ser massacrado pelos outros que não sabem, ou que não querem que a humanidade saiba. É impressionante isso, né? Eu conheço pessoas de grande valor, né? Mas, nossa, meu Deus. São espíritas. Eu conheço espíritas que são cientistas, né? E eles... Eu cheguei mesmo a ouvir de um deles que eu admirava a beça. Eu cheguei a ouvir dele o seguinte: mas a gente não pode ir contra a ciência a favor do espiritismo. Gente, eu achei aquilo assim lamentável. E o pior, é uma pessoa glorificada no movimento espírita. Sabe? Então, isso aí a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Porque tem uma coisa: o espiritismo não depende dos homens. Guardem isso. Como o cristianismo, como o evangelho de Jesus nunca dependeu dos homens. Isso é coisa divina. E o homem não tá no divino ainda. Então ele não vai acabar com uma obra que não é dele, como dizia Torres Pastorino. O homem não vai provocar a derrocada de uma obra que não é dele. Sabe? Então, quer dizer, eu penso assim que eu tenho que me adequar ao Evangelho e ao Espiritismo. Se eu não me adequar, a minha incipiência, a minha má vontade, a minha desestruturação física, psicológica, não vai perturbar o movimento, não vai perturbar o espiritismo. Pode perturbar o movimento, mas o espiritismo não. E sempre estão vindo pessoas novas, encarnações de espíritos mais avançados, que vão dar força. Talvez uma modificação no movimento, mas vai dar força. Então, meu irmão, minha irmã, sem essa de que o homem vai perturbar o evangelho e o espiritismo, não tem jeito. Eu fico vendo criaturas do bem, sabe? Pessoas que estão querendo fazer o bem mesmo nesses tempos aí, mas ficam falando mal do espiritismo, sabe? Falando mal. Eu tinha uma pessoa que era muito minha amiga. Um dia que eu falei para ela que eu sou espírita, ela desapareceu da minha presença. Depois eu fiquei sabendo que ela comentou que estava convivendo com o demônio. Aí eu fui procurar saber, né, qual é a religião dela. É uma religião dessas que ficam falando isso. Que o espiritismo é obra do demônio. Quer dizer, são pessoas que eu até acredito que são de boa vontade, que ajudam muitas pessoas. Eu admiro muito essas igrejas, né, que ajudam tanta gente. Mas falar mal do espiritismo é um atestado de desconhecimento pleno da lei de Deus. Você vai falar mal de uma doutrina que prega imortalidade, percepções mediúnicas, reencarnação, pluralidade dos habitados, Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, lei de causa e efeito, Jesus como mestre, guia e modelo da humanidade. Você vai contra isso. Então você não conhece. Infelizmente, você não conhece o espiritismo. Então não é questão de disputa, né? Quem é melhor, quem não. É questão de interação, de conhecimento e de crescimento. Sabe? Então, é preciso que a gente esteja muito
é cônscio, né, das nossas responsabilidades de espíritas. Por quê? Nós vamos passar e o espiritismo vai ficar aí. O espiritismo veio para ficar, né? Vai ficar. Agora, independente de como as pessoas sentem o que é o espiritismo é o que é. Então, é preciso estudar. É preciso colocá-lo na pauta das nossas pesquisas. Pode ser que tenha alguém aqui nos assistindo, nos ouvindo, que não seja espírita, não tem problema. Nós abraçamos a todos. Nós não falamos mal de religião de ninguém. A gente, às vezes, até faz um estudo sobre alguns itens e algumas histórias das religiões. Mas falar mal, não. Por favor. As religiões foram muito importantes para o homem. Mesmo nos seus sincretismos, às vezes, né? Mas foram muito importantes. Porque não posso falar mal da religião do outro. Porque cada um está na religião que precisa estar. Então, eu não vou ficar obrigando ninguém a vir para o espiritismo, né? Às vezes a pessoa está lá numa outra religião, eu não vou falar mal da religião dele, ele precisa daquele momento viver lá. Até o instante em que ele acha que já está precisando de mais informações. Então, não podemos falar mal uns dos outros. Por favor, nós estamos trabalhando para o Senhor Jesus. Vamos nos cuidar disso. Entendeu? Vamos ter paz entre nós, harmonia. Por quê? Porque o ciclo está fechando. Não sou eu que estou falando, não é a ciência que fala. Estude precessão dos equinócios. Tem um livro chamado As Digitais dos Deuses, do Gerhard. Procura ler esse livro. É um livro muito grande. Caríssimo, mas você tem ele em PDF grátis. Eu gostaria de ter o livro mesmo, né? Mas ele é muito caro. Então, eu tenho ele em PDF. Vai lá, estude o livro. Você vai ver, ele vai contar a história que a história não conta. E tudo lógico, não tem nesse negócio assim, isso é viagem dele. Não, não é viagem dele, tem pesquisas. Ele mostra, ele vê onde que está o fundamento que ele está falando. E por isso ele é afastado, ele foi afastado da academia, porque ele estava falando demais. Né? Então, meu amigo, minha amiga, esse senhor nasceu no mesmo dia que eu nasci, no mesmo ano. Então, o caminho dele é de provar, e o meu é de divulgar. Nós não nos conhecemos, mas eu conheço o trabalho dele. Então, vai lá, procura. Sabe? Que você vai ficar encantado, né? Com o que ele está mostrando, né? Dentro das pesquisas dele, tá? E se você tiver dúvida, e é bom que você tenha dúvida, né? Porque são essas dúvidas que vão fazer com que a gente amadureça, né? Então, o nome desse senhor é Gerhard Hancock, né? Gerhard Hancock. Ele é um britânico. Depois você dá uma olhadinha nesse livro, As Digitais dos Deuses. PDF grátis, você vai conseguir. Agora, se você puder comprar, melhor ainda. Tá? Se você puder comprar, melhor. Ele custa mais ou menos R$600. Aí no sebo deve estar bem mais barato. Mas vale a pena, sabe? E nós temos que nos instruir. Então, quem fala mal do espiritismo, quem não conhece o espiritismo, fala mal do espiritismo, tem que estudar, tem que pesquisar, para saber se ele está sendo justo, né? E a gente vai trabalhar essa função organizadora do perispírito nos próximos programas até terminar. São várias informações, sabe, que nós vamos passar aqui, que o nosso Zalmino Zimmermann colocou como pesquisa também. E depois a última função, que é a sustentadora, né? Então tem a modeladora, a individualizadora, né? A organizadora e depois a sustentadora. São 4 funções. Quando terminarmos essas 4 funções, aí nós vamos partir para outro estudo. Combinado assim? Tá? Então, amigo, Claude Bernard, na sua introdução a La Médecine, né? Ele dizia o seguinte:
o que diz essencialmente com o domínio da vida e não pertence à química, nem à física, nem ao que possamos mais imaginar, é a ideia geratriz dessa atuação vital. Em todo o germe vivo, há uma ideia dirigente a manifestar-se e a desenvolver-se, né, em sua organização. Tá? Então, nós vamos encontrar esse texto do Claude Bernard no livro Evolução Anímica, do Gabriel Delane. Né? Então, se você tiver vontade de pesquisar, é bom, sabe? É bom sempre estar pesquisando, estar querendo aprender. É isso que vai nos fazer diferentes para nós mesmos, não é para ninguém não, sabe, gente? Nós temos que entender que a vida é sempre uma possibilidade nova, renovada, de aprendermos, né? Sempre alguma coisa diferenciada. Por quê? Porque nós somos, né, muito ligados ainda ao primitivismo. A gente só pensa em comer, dormir, namorar, fazer um serviço que não me amora. Está muito ligado a isso ainda, né? Então, eu quero dizer para vocês que Claude Bernard, né, foi médico, e trabalhou com a fisiologia, ele foi francês, né? E criou a medicina da experiência. Você vai experimentar, tá? Ele é do século XIX, né? De julho de 1813 a fevereiro de 1878. São esses espíritos iluminados, né, que reencarnaram aqui ao longo do tempo. São luzes no mundo. São luzes no mundo. Nós poderíamos fazer uma série sobre as luzes do mundo, que vocês vão ver quanta coisa linda esse mundo já viveu, já produziu. Isso aqui é um campo de amor de Deus para nós, e a gente fica se digladiando, se batendo, se mutilando uns aos outros. Tá vendo? Que coisa lamentável que é isso tudo. Mas vamos estudar, gente. Eu proponho a vocês o conhecimento daquilo que nós podemos entender. Então, por exemplo, eu quero saber do mundo espiritual, como é que funciona lá? Eu gostaria muito, sabe? Mas, por hora, eu estou no mundo físico. Então, eu tenho que saber das coisas do mundo físico. Percebe? Eu tenho que saber das coisas daqui. Esse período todo que eu vivi aqui na Terra, quantos milênios eu vivi aqui, e agora eu tenho que acordar para essa bondade do Pai que me colocou no planeta, que tem um mestre que o guia e que é o nosso modelo. Eu tenho que acordar para isso. Sair daquela infância espiritual, das birrinhas, né? Das briguinhas, sair daquilo e avançar. Avançar. É o que nós precisamos. Então, tem muita gente boa que veio aqui. E se vieram gente boa aqui e ajudaram, por que eu não posso ser? Por que eu também não posso ajudar? Não? Porque eu não tenho tempo? Onde você estiver, você está no tempo. Então, aproveite onde você estiver. Você pode ser bom ou boa onde você estiver. Você pode ser prestativo, você pode ser orientativo. Às vezes a pessoa chega para você, você sabe informar onde fica aqui a prefeitura? Você vai informar para a pessoa com cuidado, né? Às vezes a pessoa está num ponto, ela te pergunta, está num ponto muito distante, tem que fazer muitas curvas, muitas ruas, avenidas, aí você dá para ela uma informação por etapas. Você fala assim, você vai aqui, até quando chegar lá naquele lugar, você pergunta, porque lá te informam mais fácil. Então você facilita a vida das pessoas. É isso que nós temos que fazer, gente. Ser prestativos, onde quer que nos encontremos. Onde quer que nos encontremos. E aí nós vamos superando, né, as nossas limitações, superando as nossas dificuldades. Na terça-feira que vem, nós vamos atender a uma pergunta de um ouvinte. Ele nos perguntou a respeito da transfiguração de Jesus. Então, nós vamos explicar a transfiguração desde Moisés. Estranho, né? Mas tem tudo a ver.
Nós vamos, para falar da transfiguração, nós vamos remontar ao Deuteronômio, capítulo 18. Aí nós vamos estudar um pouquinho do Deuteronômio, capítulo 18, e depois nós vamos passar para a transfiguração. Porque lá na transfiguração justifica muita coisa do capítulo 18 do Deuteronômio. Por isso que a gente tem que estudar, gente. Tem que estudar. Para a gente poder aprimorar. Então eu convido você, na próxima terça-feira, né? Que vai ser dia 8, 11, 18, né? Acho que é 18. Você estar conosco para a gente estudar isso a partir das 9h15 da manhã. De 9h15 às 10h15. Na próxima terça-feira. Hoje é sexta, hoje é dia 11, né? Dia 11. Então, parece que é dia 8, parece que é dia 15, né? 11. Deixa eu fazer a conta aqui. 11, amanhã é sábado, 12, 13, é dia 15. Dia 15 de agosto, nós estaremos estudando sobre a proibição de Moisés e a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Muito obrigado, muita paz para você. Você tenha uma ótima tarde, ou dia, ou manhã, e fique em paz com o Senhor Jesus. Um abraço. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.